Vamos falar sobre yoga? Tudo aquilo que você nunca quis saber sobre essa filosofia ancestral. Eu sou o Malakini Dias e estamos começando mais um Yoga Talks. O tema de hoje é Yoga Sutra, um dos livros mais conceituados dentro desta filosofia. Este livro representa a primeira, ou pelo menos a primeira que temos registro, sistematização ou codificação do yoga clássico. Para falar sobre esse livro, eu convoco o nosso queridíssimo cofundador do podcast, Vilmar Duarte, que é o nosso especialista em soft skills. É isso aí, sejam bem-vindos, bem-vindas. Esse podcast realmente tem um rebuscar, né? de conhecimento. Você falou ainda há pouco de cultura e faz parte exatamente dessa cultura fantástica, dessa filosofia. E nós vamos adentrar nele. Hoje não tem tijolada, pode ficar tranquilo. E também para falar sobre Yoga Sutra de Patanjali, a nossa diva do autoconhecimento, nossa queridíssima Fer Filipposi. Olá, olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite para todos os que nos assistem, para todos os que nos ouvem, quer você esteja aonde você estiver. Então vamos lá, né? Continuando até um pouco do que a gente já trouxe nos episódios anteriores, a gente já deu umas pinceladas de alguns sutras quando a gente falou de código de ética, e hoje a gente vai entrar mais a fundo no Yoga Sutra de fato. Legal, para contextualizar um pouquinho, existe um yoga muito primitivo, a origem do yoga, um yoga primitivo, tal como a dança não nasceu clássica, o yoga também não nasceu clássico, existiu um yoga primitivo, tal como as artes marciais e tantas outras artes que ao longo dos anos foram se ajustando e virando arte clássica, primitiva, contemporânea, moderna e assim por diante. O Yoga Sutra, ele é a sistematização, ou seja, a codificação, a organização do yoga clássico. E essa sistematização foi um registro feito por Patanjali, um valiosíssimo, um grande mestre que viveu cerca de 2 a 3 séculos antes de Cristo, por mais que em alguns estudos você encontre uma data posterior à Era de Cristo, ou seja, a Era Comum, mas todos os grandes pesquisadores hindus e autores hindus, eles atribuem essa data de 3 séculos antes de Cristo. Vamos nessa, Vilmes? Esse livro é interessante, principalmente porque ele não traz uma doutrina, porque justamente o yoga ele é uma filosofia estritamente prática que te conduz à hiperconsciência. E ele não cabe ali um dogma, uma doutrina, mas é um guia de conduta se você quiser efetivamente alcançar essa hiperconsciência, não é? O Yoga Sutra, então, numa determinada época, esse mestre ele começou a registrar aquilo que seria necessário fazer dentro de uma prática de yoga para alcançar o autoconhecimento ou aquilo que no yoga chamamos de samadhi. Não confunda com nirvana. Nirvana está atrelado ao budismo, enquanto samadhi está atrelado ao yoga. E esse mestre Patanjali sistematizou a maneira de se praticar yoga, que para ele era a maneira ideal, mas não só isso, ele escreveu e sistematizou de uma forma em que fosse aceita pela sociedade a qual ele vivia na época. Então nós temos que entender isso, tal como muitos livros que nós estudamos, eles são escritos e publicados em épocas que toda a cultura ao seu redor, de uma certa maneira, aceita. E aqueles textos que não são aceitos, ou eles são queimados, como já aconteceu em muitos períodos da humanidade. Então Patanjali não só sistematizou, mas ele escreveu de uma forma que esses ensinamentos fossem aceitos pela sociedade da época. Por isso, até a sacada dele foi escrever em forma de sutras, porque os sutras são ensinamentos condensados e que eles estão sujeitos à interpretação. O que se alguém interpretasse de uma outra maneira, ele dizer, não, mas não foi isso que eu quis dizer. Então é muito bacana.
E é legal que o Yoga Sutra, ele tá justamente de forma mais didática, dividido em caminhos, né? Então, são 4 trilhas, assim chamadas, para que você, ou nós, ou todos nós, que estamos nessa busca do autoconhecimento através do yoga, para que a gente consiga ir evoluindo mesmo. Então, ele seria uma trilha mesmo. Começa percorrendo lá do primeiro e vai seguindo até que realmente consiga internalizar de verdade todos os ensinamentos, porque eles todos são bem densos, né? Todos eles comportam muitas interpretações. Não esqueça aí em casa de compartilhar essa nossa trilha. Curta, assine o canal, compartilhe. Se você está no Spotify ou em algum outro aplicativo de música ou de áudio, dá lá 5 estrelinhas, assina a notificação para que toda publicação apareça para você e nos ajude assim a levar esta filosofia, esse conhecimento para cada vez mais pessoas. Ferzinha, vocês tocaram 4 trilhas. Quais são as trilhas? Temos a trilha da hiperconsciência, que já é a primeira. A trilha da prática, que seriam daí realmente os passos dentro de uma prática a se seguir. A trilha dos poderes e a trilha da libertação. Então, quando você escutar sobre sutras, sobre Yoga Sutra, no caso, é legal você entender que ele vai estar dividido entre primeiro capítulo, ou primeira trilha, e qual é o número do versículo, ou o número do sutra. Então, por exemplo, 2.46, que é um sutra que nós vamos citar aqui, está dizendo o quê? Que está na trilha 2, ou seja, no capítulo 2, e o versículo, o ensinamento é o 46. E dessa maneira você consegue se entender e começar esse estudo do Yoga Sutra. Uma coisa muito legal é que o Yoga Sutra foi escrito todo em sânscrito. Sânscrito, tal como o latim, é uma língua morta. Então, quando você for estudar o Yoga Sutra, é legal ler mais de uma tradução, mais de uma interpretação, talvez até 3, talvez até 5, para que você tenha um parâmetro mais preciso daquilo que está sendo realmente traduzido ou transliterado, né? A recomendação, o que nós estamos usando como base principal, é o Yoga Sutra de Patanjali, na tradução e interpretação do professor De Rose, tá? Que é o sistematizador do yoga antigo. Patanjali é o sistematizador do yoga clássico. Então essa é a nossa base, mas fica a recomendação para que você leia outras traduções para que você tenha esse parâmetro comparativo. Uma observação interessante desse autor, né, do professor De Rose, é que ele levou mais de 20 anos pulindo e buscando a melhor tradução, levando em consideração a época em que esse livro foi escrito. E isso que é o mais difícil, você, né, tirar o manto do seu conhecimento, dos seus paradigmas atuais e se remeter àquela época, que é o mais difícil e talvez impossível. E esse livro, ele, mesmo dividido em 4 capítulos, ele tem quase 200 sutras, são 195 sutras. Então, nós não vamos falar de todos, nós vamos falar aqui alguns principais que tenham a ver mais com as posições, né, a parte corporal, para que você entenda e depois te instigue a estudar mais esse livro e buscar o conhecimento. Legal, quando nós estávamos fazendo o nosso momento off aqui, né, a reunião do podcast, nós falamos, cara, não dá para falar de todos os sutras, até porque a interpretação de cada sutra já daria um podcast. Poderíamos gravar, então, 200 episódios, um para cada sutra. Então, nós decidimos que cada um escolheria 3 sutras que mais gosta. Além dos sutras que nós já falamos, como a Ferzinha já citou aqui, se você pegar os 4 episódios anteriores que nós falamos de Yamas e Niyamas, o código de ética, que é todo baseado no Yoga de Patanjali, ou seja, no Yoga Sutra, nós ali já colocamos vários sutras que estão correlacionados ao texto. Então hoje nós vamos dar esse direcionamento para você ter um gostinho do Yoga Sutra. O que eu quero falar sobre a minha experiência desse livro? Por uma fase da minha vida, esse livro ficou de cabeceira da minha cama. E antes de dormir, eu li alguns sutras e de vez em quando dava uma luz, eu anotava algo que eu tinha entendido. E passado algum tempo, quando eu pegava esse livro para ler de novo, como ele era de cabeceira, e eu lia o sutra, e aí eu lia a anotação do lado e falava, não, mas hoje, nossa, olha que interpretação. Aí eu anotava do lado a outra interpretação, porque os sutras, eles também têm muito a ver, a sua interpretação das coisas, na verdade, tem muito a ver com o momento da vida em que você está,
o quanto de maturidade você tem, o quanto de arcabouço cultural você tem relacionado ao sânscrito, ao yoga, nesse caso, e assim por diante. E Bom, principalmente o quanto de prática você tem. Né? Lembrando que o yoga ele não tem teoria. Isso é uma nota de rodapé aqui do professor De Rose, que ele fala que se o yoga ele não tem teoria, por ser uma filosofia estritamente prática, os textos que referem-se ao yoga têm mais... Os textos que se referem ao yoga, eles têm uma... te dão a possibilidade de você conseguir interpretar aquilo que você vivencia na sua prática. É nesse sentido. Né? Então, por mais que você leia, estude sobre o yoga, você não vai alcançar a hiperconsciência se você não sentar e praticar. É como um cirurgião. Um cirurgião, ele vai precisar estudar, ele vai precisar ler os artigos, ele vai precisar estudar a melhor técnica de incisão, de dar ponto, de tudo que ele vai usar. Mas ele só se torna um cirurgião quando ele está operando, quando ele está realmente no processo da cirurgia. No yoga é a mesma coisa, você vai estudar para te dar a base, para te dar o direcionamento de se você quer praticar uma linha mais técnica, menos espiritualista, menos mística, ou o contrário, você quer uma mais mística, então, mas é o estudo. A prática mesmo é quando você senta a sua bunda no chão lá. Exatamente. e aí vai... não importa a linha, né, de onde você vem, tá certíssimo. Bom, vamos lá. Ferzinha, o que você, dentro da estrutura do Yoga Sutra, quais são os sutras que você mais gosta e que você trouxe para nós? Não precisam ser os 3 de uma vez, a gente vai pincelando ali, vamos da nossa maneira mais descontraída, falando sobre essa filosofia incrível que, de certa maneira, nos uniu. Eu quero trazer já um do comecinho mesmo, e porque ele tem muito a ver com o que a gente já tratou também na temporada 5. Se você ainda não assistiu os episódios sobre meditação na temporada 5, volta lá e assiste, porque eles são muito interessantes e fundamentais. E esse primeiro sutra, o sutra número 2 da primeira trilha, fala o seguinte: yoga é a supressão da instabilidade da consciência. E isso tem muito a ver com tudo que a gente já trouxe nos episódios que eu citei. E ele tem, de certa forma, muito a ver com toda a prática também. Porque eu diria que é um dos ensinamentos, na verdade, mais iniciais e mais fundamentais. Porque a gente precisa primeiro tomar essa consciência de que a nossa mente está o tempo inteiro dispersando, divagando, a gente está nesse acúmulo e nesse modo automático de pensamentos, que a gente, num primeiro momento, a gente nem percebe, né? Então, os pensamentos estão lá, acontecendo, e a gente fica nessa loucura sem parar para observá-los. Então, nesse primeiro momento, a gente toma consciência disso. E, num passo seguinte, a gente justamente busca fazer com que eles cessem. Boa. Eu vou aproveitar aqui que a Ferzinha falou do Sutra capítulo 1, Sutra 2, né? Sutra 1, 2. E é legal porque eu tô com o meu Yoga Sutra aqui e as minhas anotações estão aqui já rabiscadas do lado aqui. O primeiro Sutra e o segundo Sutra que Patanjali escreveu, olha que interessante. Quando Patanjali escreveu o Yoga Sutra, uma das formas que os escritores, que os mestres, que os sábios da antiguidade, eles queriam registrar que eles não estavam inventando nada, que aquilo não era uma invenção ou algo da moda, eles deixavam alguma referência provando que aquilo já existia. E Patanjali fez isso quando ele começou a escrever o Yoga Sutra. O Sutra 1.1 e o Sutra 1.2, que foi o que a Fer trouxe, são duas cópias literais de uma Upanishad, ou seja, de uma escritura mais antiga a Patanjali, a Yogashara Upanishad. Então, quando você vai estudar as Upanishads, são os textos antigos, as escrituras. Na Yogashara Upanishad, o Sutra 1.1, que está aqui no início do livro do Patanjali, e o Sutra 1.2 são cópias literais da Yogashara Upanishad. É como se Patanjali deixasse nas entrelinhas ali, só para quem tem aquela luz negra e enxerga aquela leitura secreta, ele dizendo, olha, eu não estou inventando nada. Os sábios da antiguidade já sabiam disso. Então ele começa o Yoga Sutra dizendo, agora os ensinamentos do yoga. E depois, a yoga é a supressão da instabilidade da consciência, que foi o que a Fer trouxe. Que em sânscrito fica mais ou menos assim.
Yoga Chitta Vrit Nirodha. É Nirodha. Yoga Chitta Vrit Nirodha, que é yoga é a supressão da instabilidade da consciência. Achei incrível você começar por aí, Ferzinha. Eu gosto bastante dele. Até porque, como a gente já comentou, mas caso você não tenha assistido os outros episódios, o alimento da nossa mente é a dispersão, é a variedade, é a novidade. Então ela está sempre buscando isso. E quando a gente para fazer uma prática de yoga, a gente primeiro percebe isso atuando de forma muito intensa. E num segundo momento a gente tenta trabalhar com isso, entendendo que então, ok, a gente vai de pouquinho em pouquinho tentando trazer a nossa atenção para um ponto específico, seja um asana, uma parte do corpo, seja um objeto em que estamos trabalhando concentração ou meditação, e assim a gente vai pouco a pouco trabalhando para que essa instabilidade vá diminuindo. Sabe que tem uma coisa muito bacana? Quando nós estávamos ali reestudando o processo todo do Yoga Sutra, aí a Ferzinha colocou no nosso grupo assim, nossa, preciso estudar mais o Yoga Sutra. Aí deu um tempinho, ela mandou uma outra mensagem, pra vida. Preciso. Não tem a ver só com o yoga, tem a ver com o processo de autoconhecimento, de uma sacada de um mestre ancestral que teve um processo que vou traduzir aqui, mesmo não gostando muito da tradução, que é um processo de iluminação, ou seja, uma expansão da consciência, e ele colocou esses ensinamentos em sutras. No Sutra 1.7, ou seja, ainda no primeiro capítulo, mas a sétima orientação que ele passa, ele traz o seguinte, olha que legal. O conhecimento correto é obtido pela percepção, pela dedução, e aqui é a parte mais importante que eu glifei, e pelos relatos de reconhecida autoridade. Então hoje nós vivemos num mundo de fake news, deep news e assim por diante, que a gente acredita em coisas que não são verdadeiras, seja sobre quanta água precisa tomar, quanta proteína precisa comer, partido político isso, mamadeira de piroca e não sei mais o que, todas essas loucuras, né, que a gente fica aí atribuída a tanta fake news. E Patanjali lá atrás, antes de Cristo, ele já tinha dito, olha, o conhecimento correto, ele é obtido ou pela percepção ou pela dedução, mas principalmente pelos relatos de reconhecida autoridade, ou seja, estudos científicos, embasamentos, arqueólogos, historiadores, pessoas que entendem isso. E eu deixei aí nas minhas anotações aqui tem, olha, ver lá o livro Entrevista com o Diabo, de Napoleão Hill, e ver o livro Princípios do Rei Dalio, porque ambos citam o princípio da credibilidade. O Rei Dalio, no livro Princípios dele, ele coloca que quando você tem uma empresa ou algo assim, e você leva um assunto para discussão, você não tem que aceitar a opinião daquela pessoa que tem o mais alto cargo, e sim daquela pessoa que tem credibilidade naquele assunto. Você já pararam para perceber que às vezes a gente vai pedir uma opinião para alguém e aceita a opinião dessa pessoa porque ela é um amigo, ou porque ela é um familiar, ou porque ela é namorado, namorada, mas não leva em consideração que a pessoa não tem credibilidade naquela área, naquele assunto. Não tem experiência. Nunca teve resultado naquilo. Nunca teve resultado. Sei lá, a pessoa nunca teve um filho na vida e vem querer te ensinar como educar seu filho. Ela não sabe. Como é aquela autora do Não Tem Lugar de Fala? Ribeiro? Não sei. Me fugiu. Mas Djalma Ribeiro, E aí é interessante perceber que Patanjali já tinha uma percepção de que existe muito ensinamento e muita coisa incorreta que a gente compra como verdade. E por isso o axioma número 1 do professor De Rose é justamente não acredite. Então, quando você recebe uma informação até de uma dita autoridade, vai investigar. O camarada fez lá um estudo científico comprovando que tomar em caneca de porcelana não faz mal. Aí você vai dar uma olhada na conta bancária dele, quanto ele recebeu da indústria da porcelana. Tô brincando com a porcelana, que porcelana não faz mal. Mas vai dar uma olhada por trás dos bastidores. Aquele cara eventualmente foi financiado por essa indústria e aí você continua doente e não sabe por quê, né? Então, vale essa ressalva. Então, não acredite. E aí a Ferzinha estava entrando no ponto da atenção plena e como usar o que o Yoga Sutra traz referente à atenção plena no que diz respeito ao corpo. Sim, e olha que legal. Daí, no Sutra 1, ainda estamos na trilha 1, na primeira trilha. No Sutra 31, ele traz que os sintomas da dispersão mental são
Veja se você reconhece, assim, algum desses sintomas nas pessoas, ou em você, ou nas pessoas com quem você tem No seu primo. contato, né, na sociedade atual. Então, os sintomas da dispersão mental são a infelicidade, a depressão, o nervosismo e a respiração irregular. Ou seja, é possível que você já tenha sentido tudo isso, e tudo isso junto, né? Principalmente infelicidade, depressão, na verdade todos eles, né? E eu acho que o que a gente menos dá atenção, na verdade, é a respiração irregular, e é o que mais está presente na nossa vida, o tempo todo. Porque a gente não se dá conta de que a gente respira errado. Tem um preceito disso daí, uma pré-observação, né? Quem que sente isso? Não é uma pessoa doente, é qualquer ser humano. Qualquer ser humano. E principalmente quando você está desatento, você deixa as coisas no automático, isso é o que acontece com maior frequência. Para você entender um pouquinho, de regra, claro, toda regra tem sua exceção, se você for ler o Yoga Sutra, você tem que entender que o sutra anterior, ele é uma base ou prepara para o sutra seguinte. Em alguns momentos isso não está tão conectado assim, porque ainda é o seu patamar de consciência e arcabouço cultural e maturidade dentro do yoga, mas de forma geral, o primeiro prepara para o próximo. Então, quando a Fer colocou aqui, olha que legal, que os sintomas da dispersão mental são, e ela listou vários, porque essa trilha, como que começou mesmo? Que o yoga é a busca para cessar a instabilidade da consciência. Então, ele vai explicando a instabilidade da consciência e aí ele chega nesse ponto do Sutra 131, que achei incrível a Fer ter separado esse, que é os sintomas da dispersão. E é normal, muitos alunos começam a praticar e dizem, nossa, eu estou muito ansioso, quero praticar yoga, ou muito estressado, estou muito estressado, minha respiração está irregular, ou seja, Patanjali lá atrás já tinha identificado. Ou pior, né? Não posso praticar yoga porque eu tenho tudo isso. Não, é por isso que você precisa fazer, né? Eu gosto muito de entender que não é o ideal, e o yoga não é para isso, mas é um bom ponto de partida, já que esse é o seu ponto de partida. Depois você começa a descobrir, não, mas tem muito mais. Uau! É, exato. Não é. Eu queria reduzir a ansiedade, mas agora o que eu quero mesmo é autoconhecimento. Então é muito bacana. Dentro dessa linha, que a Ferzinha citou, o 131, eu separei o 133, que é o seguinte. E eu separei ele, e nas minhas anotações aqui tem uma citação do livro do Daniel Goleman, que é Inteligência Emocional. Então, olha que interessante. Os sutras, eles, sem toda a base de estudos psicológicos, de estudos científicos, da ciência mesmo, eles já têm no bojo um ensinamento muito profundo, que hoje a gente, com várias teses e pesquisas e publicações acadêmicas, a gente vai validando. Então, o Sutra 133, ele diz o seguinte: a serenidade da consciência é obtida mediante o cultivo da amizade, a compaixão, a alegria e indiferença, respectivamente, aos que são felizes, infelizes, bons e maus. Essa é a parte mais difícil para mim, a indiferença. Porque nós, seres humanos, né, quando alguém está muito feliz e te conta algo, você jura que está feliz por ela, mas lá no fundo, às vezes, vem aquilo que é uma invejinha, e que as pessoas, para se livrar dessa sensação de culpa, criaram a tal da... mas é uma inveja branda, é uma inveja, né? Que é uma inveja branda, que não tem problema. Não, inveja é inveja, vamos lá, né? Mas é interessante porque no livro do Daniel Goleman, Inteligência Emocional, ele fala muito sobre isso, sobre você cultivar amizade, compaixão, alegria, para que você, com isso, tenha menos instabilidade emocional, menos instabilidade na hora de treinar a meditação. É muito legal. Muito bacana. Nesse livro, quando vocês vão falar mais algum do capítulo 1? Não, né? Aí entramos na trilha 2, que é a trilha da prática propriamente dita, e no Sutra 229, Patanjali ele já dá um guia, um norte, ele divide o yoga em 8 partes, a prática do yoga em 8 partes. Então ele começa lá com os yamas e niyamas, que são o que a gente já falou nos episódios anteriores, que são as proscrições e as prescrições éticas. Depois ele vai realmente para as posições corporais, depois os respiratórios, as técnicas de respiração, a abstração dos sentidos, concentração mental, a meditação
e hiperconsciência. Essas são as 8 partes do yoga clássico, na época como o Patanjali havia sistematizado a metodologia dele, né? Que seria yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana e samadhi. Exatamente. Nada pretensioso, né? Última parte da nossa aula hoje, samadhi. Entre num estado de hiperconsciência. Mas é legal, olha a interpretação de novo, porque para Patanjali existiam 7 tipos de samadhi. Então, até na primeira trilha, na trilha 1, ele já descreve um dos tipos de samadhi, quando ele fala que você começa a reduzir a instabilidade por meio da respiração, e assim você já entra num estado de expansão da consciência. É legal, tá? Para nossa metodologia, o samadhi são de 2 tipos apenas. Um samadhi que a gente brinca que é o samadinho e um outro que é o samadão. Mas não é assunto para o podcast de hoje. Cada uma das partes, diga-se de passagem, não é uma coisa estanque, né? Uma coisa só. Os yamas são 5, os niyamas são 5, e aí depois tem uma diversidade de técnicas corporais. Tem a lenda que diz que a quantidade de posições é a mesma quantidade das estrelas do céu, das areias nas praias, enfim. Né? Ferzinha, eu lembro que a gente combinou, só que não, na nossa reunião, que você ia falar sobre o nosso grupo do WhatsApp. Sim, ó, já fica ligado que se você não faz parte do nosso grupo ainda, você tá marcando bobeira, porque lá, toda terça-feira, a gente vai disponibilizar, estamos disponibilizando algum tipo de prática para você fazer em casa, seja de meditação, seja de respiração, sejam técnicas corporais. Então já tem a ver com algumas das partes do yoga. E toda quinta-feira a gente traz um pouco mais de conteúdo sobre o podcast que foi ao ar. Então já entre em contato com a gente para fazer parte do grupo. Basta você mandar um direct pelo Instagram do Vilmar, ou pelo Instagram da Fer, ou para mim, pelo Instagram do Malachini. E aí nós lhe mandamos um link e você entra. Esse grupo do WhatsApp, que a Ferzinha falou, não tem custo algum. É totalmente free, é um presente nosso. Nós estamos montando um grupo mais refinado, erudito, com mais conteúdo para lançar daqui a pouco, que aí será um grupo de apoiadores. Mas, por enquanto, nos ajude e aprofunde o seu conhecimento entrando para o nosso grupo do WhatsApp. Eu queria até trazer também, a gente estava falando em expansão da consciência, você comentou que lá na primeira trilha o Patanjali já traz alguns aspectos de um primeiro samadhi que ele consideraria, e esses dias até você comentou em uma aula, que eu achei muito legal, que expansão da consciência, ela também vem por etapas, né? A gente vai expandindo a nossa consciência em diversos aspectos da vida. Então, como eu comentei, você começou a de repente praticar yoga, então você tomou consciência dos seus pensamentos. Opa, já foi uma pequena expansão de consciência, algo que você não tinha, estava no modo automático. De repente, o seu paladar está mudando e você está adquirindo novas percepções. Isso também é uma pequena expansão da consciência, né? Então, são pequenas coisas que vão sendo somadas que já fazem muita diferença na vida. É a história de você querer comer uma peça de mussarela de uma vez, né? É difícil, enjoa, mas se você cortar em fatias, colocar em cubinhos, espremer um limãozinho, um orégano em cima, você mata aquele tabletão de mussarela numa sentada com os amigos, compartilhando. É essa a ideia. Você não vai assimilar todo o conhecimento de uma vez, né? Você vai de acordo com a sua evolução. Né? Boa. Então, quando o Vilmar há pouco tempo citou a ordem, ou seja, a maneira de se praticar o yoga clássico, que é o yoga de Patanjali, depois a gente pode até disponibilizar algum conteúdo sobre yoga de Patanjali em si, yoga clássico, contar essa história de uma maneira mais precisa. Acho que nós temos na programação um episódio chamado Cronologia Histórica do Yoga, então lá a gente vai abordar um pouco isso. Mas entrando ali, então seria Yama, Niyama. Então primeiro você treinaria toda a norma ética daquilo que você deve evitar, depois passaria anos treinando aquilo que você deve potencializar, que são os niyamas, e aí você entraria na prática dos asanas. Ou seja, imaginou hoje você se matriculando numa escola de Patanjali, chega lá, paga a sua matrícula, paga a sua mensalidade e vai para a primeira aula e não faz nenhum asana, nenhum respiratório, nenhuma meditação, nada. O que você faz é treinar sua ética. Aí você passa tempo treinando isso até que o professor fale:
Tá bom, agora que você já é aluno há 10 anos, que você já melhorou sua conduta ética, agora eu vou lhe ensinar o seu primeiro Trikonasana, o seu primeiro asana. E aí entra no ponto que é o sutra que a Ferzinha separou dos asanas. Isso aí, daí ele já vem também com mais um tabefe na nossa cara, né? Então, Viu? Eu Não tô dando tijolada, deixa o Patanjali. O Patanjali Eu já pensei deu nisso, muito, né? A hora que a Fer falou, eu falei, o Vilmar disse que não ia ter tijolada, então é tabefe. Pá! Não da minha parte, é um tabefão, porque daí ele vem e diz, agora que você começou a praticar as técnicas corporais, a posição física deve ser firme e confortável. Então você só passaria também para a próxima etapa dos pranayamas depois que você conseguisse conquistar essa posição firme e confortável. E isso diz muito respeito também à supressão da instabilidade da consciência, né? Porque você está lá numa posição, seja ficar de pernas cruzadas, a gente não tá acostumado a isso no dia a dia, né? Então essa posição por si só já vai ficando desconfortável, né? Então Dói isso as também costas, seria um treino. a respiração fica ofegante. Então, quando você está na aula da Ferzinha, ou na aula do Vilmar, ou quando você está na minha aula, ou na aula de alguém que você pratica, na hora do asana, geralmente a gente busca a estabilidade da consciência. Você vai buscar, então, se você for tentar seguir aquilo que Patanjali disse no Sutra 246, você vai tentar tornar a posição confortável. Mas não só confortável, estável. E para que isso? Aí, lembra que eu comentei que o primeiro sutra prepara para o próximo? Então, no sutra seguinte, que é o 247, Patanjali diz o seguinte: ela é dominada, ou seja, a posição é dominada, o asana é conquistado quando se elimina a atenção e medita-se no infinito. Então, vamos juntar os dois. Para você fazer um asana, a posição deve ser firme e confortável. Para quê? Para que você consiga meditar no infinito. Porque se o joelho estiver doendo, se a coluna estiver incomodando, se o pescoço não estiver posicionado direito, incomodando, se estiver coçando, se estiver calor, se estiver com dor de dente, se o corpo não estiver confortável e estável, a mente não vai conseguir se aquietar e meditar. Então, Sutra 246 e 247 você deve tentar aplicar ao máximo. Eu gosto também de como fica em sânscrito o 246. Fica mais ou menos assim. Se tiver alguns especialistas em sânscrito aí, ele vai morrer, vai se revirar no caixão, mas é algo assim. Stira Sukham Asana. A posição física deve ser firme e confortável. Como é que se o cara estiver ouvindo vai se revirar no caixão? Por causa daquele sutra que Patanjali diz sobre As potestades propiciatórias. Faz todo sentido. Aí, é só para os iniciados, né? Essa é uma a gente ficou É uma rindo piada muito. Piada interna. interna. E como o Malakini falou que é uma preparação um atrás do outro, o 248, então a Fer falou do 246, o Malakini 247, e aí o 248 ele fala que quando você, como consequência disso, né, ou seja, você medita lá no infinito, a dualidade cessa. O fato de você existir e não existir, o fato de você tá pensando ou não tá pensando, o fato de você achar se tá meditando ou não tá meditando, essa dualidade toda cessa. É dito que a meditação é quando você começa observando um determinado objeto ou escutando um determinado som e você está observando aquilo como se fosse um observador externo, né? Você está observando aquilo de forma externa. Então, o objeto, o ato de observar e o observador, ele acaba se fundindo, não tem essa diferença mais. E é justamente o 248 ele traz essa consequência do ato de meditar, né? A dualidade cessa. Imagine você alcançar esse estado em que a dualidade cessa. Pensa, tudo é dual, né? No mundo que a gente vive, tudo é dual. É noite, dia, quente, frio, dentro, fora, expansão, retração, né? É tudo. Então você Dormindo, ruim, acordado. Bom, ruim, bem e mal. Então a gente vive num universo que ele é todo dual. Então o processo do yoga é você ir reduzindo essa dualidade e entendendo que o processo do autoconhecimento ele vai ser mais fundo do que um simples trikonasana, né? Esse sutra, se lê de noite, fica sem dormir. E trazendo para os dias de hoje, todo mundo está aí guerreando a respeito de dualidades, né? Não de pensamentos, né? A pessoa é assim, a pessoa é assado.
Se você parar de brigar com isso, obviamente você não vai ser... nós já falamos disso anteriormente, de não ser pacífico. Você ser pacifista, mas não ser pacífico. Não ser o bunda mole, né? Mas você não vai necessariamente ficar brigando por coisas inúteis se você não fizer a sua parte. E aí essa dualidade cessa e todo mundo convive em harmonia. Até porque, lembrando, nós estamos vivendo nesse mundo, né? Com as regras do jogo. E a dualidade é uma das regras. Então, ainda que a gente alcance essa expansão de consciência, esse samadhi, e entenda tudo isso, né? Que seria o funcionamento de tudo, a gente tem que continuar vivendo nessa vida. Então, a gente tem que continuar jogando. Não tem, né? Como sair. E daí, para isso, você também não pode ser um banana, né? Exatamente. E na sequência... Já entra o 2,49, que eu acabei perdendo, eu não trouxe a anotação. Peraí, que agora me viu. Quando a Fê falou banana, a gente hoje tá no momento recultural, né? É incultural. né? Aí eu lembrei, vocês lembram a época que bombava o bananas de pijamas descendo as escadas? Eu adorava assistir de pijamas. B1 e B2. Gente, da onde veio isso? Eu fiz o download aqui. Vou te ajudar aqui, viu, Mário? Beleza. 2,49, você quer? Isso, Tá o aí, 2,49, então, quando você cessa essa dualidade, como consequência de você estar fazendo... Estávamos falando de asana inicialmente, né? Isso obtido, o passo seguinte é o pranayama. Aí você começa a praticar a respiração, né? Praticar as técnicas respiratórias, para você alcançar níveis ainda maiores de consciência. Então, isso obtido, o passo seguinte é o pranayama, que consiste em controlar, administrar o processo de inspirar e expirar. Então, imagine isso. Primeiro Obrigado. você aprende a tornar o asana confortável, para daí meditar no infinito, para daí cessar a dualidade, para depois disso falar, tá, agora vamos respirar direitinho? Agora vamos fazer um pranayama? Eu fico imaginando se a prática, que a gente não sabe exatamente como ele ensinava, porque não tem nenhum vídeo de 2.300 anos, né? Que ensina como é que ele fazia. Mas imagina, ele aprendeu os yamas, depois os niyamas, depois ele vai lá e aprende as posições. Beleza, agora você respira. Como é que ele tornou confortável a posição se a pessoa não sabia respirar? Então, consequentemente, ele fazia, de alguma forma, uma trama, né? Justamente para que as pessoas tinham pelo menos o básico para conseguir fazer um asana. Para mim, a De grande acordo. sacada dele falar que depois você vai fazer os pranayamas são duas coisas. Você precisa aumentar a energia vital do seu corpo, né? E com a respiração mais gerenciada, você consegue ter menos instabilidade e aí mais lucidez. Então a ideia é essa. Eu tô aqui fazendo meu asana, agora eu preciso de mais Boa. lucidez. Então é bacana. Porque é uma das traduções de pranayama, né? Que é a captação e expansão da bioenergia. Você aumenta, agora sim, agora que você já está com o corpo legal, agora você vai aprender técnicas respiratórias que vão expandir essa energia. O objetivo é esse, né? Boa. Eu penso que... Lembre-se que os nossos episódios do Yoga Talks, eles estão todos mais compactos, aproximadamente de 30 minutos, mas toda vez que nós formos gravar sobre um livro relacionado ao yoga ou algo assim, esse episódio ele é um pouquinho mais longo porque temos muita coisa para falar, senão a gente tem que cortar muito. Mas aproveite também essa dica para participar do grupo do Whats, ao Jabá de novo. Por quê? Porque lá no grupo do Whats nós vamos sempre colocar conteúdo extra, inclusive sobre a definição do yoga. Eu anotei aqui que nós temos aí muitas definições do yoga e eu vou colocar lá as 10 mais pop dos mestres mais pops para você. E para participar do Whats também, Não deixa a Fer falar, isso aí. Não. Respira, Fer. Respira. Guarde a Não informação. cheguei lá ainda. Você está no asana. Eu ainda tô no primeiro... No primeiro. Aí você coloca nos comentários aqui também, curta, né? E comente e coloque alguma dúvida que você teve em relação a alguma coisa que a gente esteja falando do livro. Se você não sabe o grupo do Whats, pede pra gente, a gente te manda nos comentários também. Agora sim. Eu penso que... Não sei, vamos... Não sei, será que deixa ela falar? O Yoga Sutra, ele foi sistematizado em uma época completamente diferente do nosso modo de vida atualmente, né? Então, era uma época em que pressupõe-se que
as pessoas tinham um pouco mais de tempo disponível também para treinar todas as técnicas, para passar mais tempo, de fato, estudando. Coisas que a nossa rotina do dia a dia hoje acaba inviabilizando. Então, eu sinto que a sistematização do professor De Rose é de uma sacada assim, genial, porque ele consegue trazer vários aspectos que tornam, de fato, a prática interessante para o nosso estilo de vida atual. Então, os pranayamas, por exemplo, as respirações, elas têm um forte benefício de gestão de estresse, de gestão de ansiedade, de gestão das emoções, que são coisas que a gente, querendo ou não, precisa no dia a dia. Então, às vezes, a pessoa acaba vindo por essa... Que nem o Malakini começou comentando sobre isso, né? Que o objetivo do yoga não são os benefícios, mas, às vezes, os benefícios acabam sendo a porta de entrada. Então, né? É isso. Eu achei muito legal o que a Ferzinha falou, pelo seguinte fato. Não sei se é porque eles tinham mais tempo livre, porque também os trabalhos de casa, as coisas levavam muito mais tempo. Você levava muito mais tempo para se deslocar de um lugar ao outro, para organizar a sua casa, lavar a sua roupa. Não existia toda essa estrutura que a gente tem também que compacta o tempo, né? Então levava-se às vezes dias para você sair de uma aldeia e ir para outra, né? Mas eu penso que era mais aceito você ir para um retiro, para um mosteiro, ou como eles chamam na Índia, para um ashram, para uma escola, ficar morando lá e passar meses, anos, talvez décadas se dedicando ao yoga, ou às artes marciais, ou à astrologia, ou qualquer coisa. E hoje em dia, se a Ferzinha chegar na casa dela e falar, mãe, vou abandonar o Tribunal de Contas e vou morar lá no ashram e vou só praticar pranayama, não é aceito. Então essa foi a sacada que o De Rose teve mesmo, tipo, vamos pegar essa filosofia incrível, mas que ela seja viável na nossa realidade atual, ou seja, mantendo a família, mantendo o trabalho, mantendo os esportes, convivendo, mas ainda assim alcançando o estado de autoconhecimento. Eu ainda pelo caminho do meio, né, o que o Malakini disse e que a Fer falou, na época, isso em qualquer filosofia, eram as escolas disponíveis. Então as crianças elas iam para os ashrams para aprender a ler e escrever, através dos ensinamentos que tinham disponíveis, de qualquer escola filosófica. No nosso caso aqui, a escola de filosofia prática, no caso o yoga. Então as crianças sentavam, praticavam e ao mesmo tempo liam a literatura, aprendiam a escrever, a repetir. Tanto é isso que tem histórias de discípulos de grandes mestres em qualquer filosofia, que os livros, mesmo sendo destruídos, como o Malakini havia dito anteriormente, o mestre tendo morrido, o discípulo ele reescrevia o livro para ter uma ideia de como era o ensinamento, o aprendizado, né? Boa. Bom, vamos seguir aqui para a gente caminhar para o final do nosso episódio sobre o Yoga Sutra. Caminhamos para as próximas trilhas ou para as próximas partes do Yoga Sutra. Bom, eu gosto muito da trilha dos... Tem duas coisas aqui, né? Eu gosto muito e desgosto muito da terceira trilha, ou da terceira parte, né? Que é a trilha dos poderes. Vibhutipad. A trilha dos poderes. Por que eu gosto e desgosto? Bom, primeiro porque ele começa esse capítulo falando sobre concentração e meditação. Então eu gosto porque ele explica o que é concentração e meditação, porque todas as pessoas se confundem. O que as pessoas hoje chamam de atenção plena, de mindfulness, achando que é meditação, não. Patanjali já disse lá atrás, isso é dharana, isso é concentração. Tá? Mas no sutra seguinte, ele fala sobre meditação, que é dhyana. Ele fala, meditação consiste em manter a continuidade da atenção sobre aquela área, ou seja, sobre o que você está concentrado e focado, por um período em que você faça a sua consciência se conectar com aquilo, o que o Vilmar comentou agora há pouco. O observador, o objeto observado e o tempo que você fica, o ato da observação se fundem em uma só coisa. Tem um livro que eu gosto muito chamado Super-Humanos, e também esse livro foi baseado muito nos ensinamentos de um psicólogo chamado Mihaly, que é um dos psicólogos mais famosos do alto desempenho humano e da felicidade, em que ele coloca que todos os relatos de pessoas que sobreviveram a acidentes são muito parecidos com os relatos de meditação. Que é a pessoa,
ela está vivenciando aquilo de uma tal maneira tão profunda que nada mais distrai ela. É legal, tá? Para você entender que o Patanjali começa a trilha dos poderes dizendo o que é concentração e o que é meditação. E por que eu desgosto? Porque depois ele começa a falar, se você meditar no elefante, você adquire a força do elefante. Se você meditar na estrela polar, se você meditar na lua, você adquire o conhecimento dos astros. Então ele começa, porque para épocas, tem que entender que a astrologia era muito simples, o homem não tinha ido à lua, várias outras coisas. Então ele coloca aqui, como que eu vou conhecer um pouco mais sobre as estrelas? Eu vou ficar observando as estrelas. Mas aí quando você traz uma tradução, puxa... Então eu vou ficar meditando na força de um gorila e vou ter a força... Existe um processo no yoga chamado Nyasa, sim. Esse processo, ele é factível. Mas por isso que eu gosto e desgosto dessa trilha, tá? E a gente poderia trazer até esses superpoderes como quando você toma consciência. O simples fato de você tomar consciência de que você tem aqueles sintomas que a Fer trouxe, que você respira de forma ofegante e que você precisa trabalhar isso, trabalhar a sua consciência, trabalhar a sua concentração. Você tem a consciência que você é uma pessoa dispersa e quer trabalhar isso, esse simples fato dessa expansão ínfima de consciência, você já se torna um concorrente desleal. Esse é um superpoder que você tem, que as outras pessoas se tornam pequenas diante dessa observação que você fez. E aí, quando ele vai dizendo tudo que você tem que fazer, os tipos de meditação que você tem que aplicar, o tipo de prática que você tem que fazer para ir desenvolvendo os poderes em sânscrito são os siddhis. Podemos traduzir como poderes, mas também podemos traduzir como aperfeiçoamento ou uma perfeição, uma pessoa que tem uma visão perfeita, uma visão que ela consegue ler letras muito mais miúdas numa distância muito maior. Ela tem um poder paranormal comparando os outros seres humanos, uma pessoa que corre mais que as outras. Então, Patanjali pegou aquilo que para sua época, para sua realidade, foi montando uma trilha, mas ele também fala nessa terceira etapa sobre o poder do desapego e assim por diante. E aí ele entra na última parte que é Kaivalya Pad. Essa trilha é muito legal, mas é a trilha que mais pesa para a interpretação, para a compreensão. Kaivalya Pad significa a trilha da libertação. Tá? E a trilha da libertação é para quê? Para que através do yoga ou por meio da prática do yoga você se torne aquilo que no yoga chamamos de Jiva Mukta, que é liberto vivo, uma pessoa que foi livre, que foi libertada em vida. E é muito difícil, né? Porque nós temos já, desde a época de Platão, a história da caverna de Platão, mostrando que cada um está acorrentado aos seus paradigmas. Então, nós temos que entender que o processo do autoconhecimento, a nossa diva do autoconhecimento, aqui a Ferzinha, tem muito mais a ver com essa libertação em vida. E você citou Platão, acho muito legal que Platão entendia o nosso corpo como a prisão da alma. E aí... é uma outra filosofia totalmente diferente e uma interpretação do nosso corpo propriamente dito. O yoga, ele tem uma visão mais expandida, né? Que não é só o corpo físico, né? E não é alma, né? A gente vai principalmente na nossa linhagem, que é uma linhagem mais naturalista. E aqui teríamos muitas coisas para falar do Yoga Sutra, muitas vivências pessoais do Vilmar, da Ferzinha, do Malakini. Então lembre-se, deixe no seu comentário aí o que você quer que a gente aprofunde, aborde, ou alguma asneira que a gente tenha dito aqui durante o podcast. E vamos seguir. Lembre-se, todas as quintas-feiras, episódio novo no ar do nosso Yoga Talks. Até. Valeu!